Oi, gente, tudo bom? Eu sou Paulo Nogueira, escritor, crítico literário e professor de literatura, tá? Se vocês gostarem do vídeo, curtam e se inscrevam no canal para vocês receberem as próximas notificações, tá? Eu hoje vou falar, embora eu seja um literato, né, eu vou falar sobre ciência, né? Eu leio muitos livros de divulgação científica, que eu sinto muita curiosidade sobre o assunto, e embora seja absolutamente, passe o trocadilho, um zero à esquerda em matemática, né, existem excelentes livros que são acessíveis para curiosos leigos. Tá? Além disso, esse é um momento da história em que a ciência está sendo atacada, inclusive no Brasil, por energúmenos tacanhos, ignorantes e obtusos. Tá? Então, embora cada macaco no seu galho, eu vou dar uns pitaquinhos aqui em favor da ciência, muito modestamente. Tá? Aliás, essa dicotomia entre arte e ciência, ela foi abordada num livro famoso, né, por um cientista e escritor ficcionista britânico, em meados do século XX, uma obra que gerou muita repercussão e debate, uma obra intitulada As Duas Culturas. Essas duas culturas que ele contrastava, comparava, eram precisamente a cultura das humanas, das humanidades, incluindo a literatura, a filosofia, a arte, né, e a cultura científica. Ele observava, por exemplo, que não se esqueçam que ele é britânico, não é? Que os literatos, os escritores ficam muito escandalizados quando um cientista não conhece nada de Shakespeare, né? Mas acham perfeitamente normal um escritor ignorar completamente a segunda lei da termodinâmica. Então, eu vou tomar a liberdade de aflorar um pouco uma evolução da ciência, exatamente para fazer uma valorização dela. Tá? Desde muito cedo, né, as comunidades humanas tentaram explicar o universo e o seu cotidiano, né, o comportamento da natureza, buscando assim regularidades e relações de causa e efeito. Por exemplo, os caldeus, os babilônios, os egípcios, não é? Que descobriram muita coisa com quase nenhum instrumento de precisão, né? Muita coisa sobre a astronomia que se confundia bastante com a astrologia, né? O primeiro conhecimento ou abordagem natureza com um espírito científico, sistemático, foi pelos gregos antigos. O Aristóteles tenta explicar, tá, o universo, o sistema solar, os planetas. Então surge a teoria heliocêntrica, de que a Terra está no centro do universo, né, e é rodeada pelas chamadas esferas, que são círculos, né, em que cada planeta, só eram conhecidos 7 à época, orbitam, incluindo a Lua, que vem no círculo a seguir a Terra, que está no centro, né, orbitam em redor da Terra. Né? O Aristóteles, ele atribui por que os planetas não caem em cima uns dos outros como se fossem bolas de bilhar ou bolinhas de gude, né? O Aristóteles diz que o que sustentava toda essa estrutura cósmica era uma quinta essência, a quinta essência exatamente, que era etérea, ou seja, invisível. Os gregos consideravam as 4 primeiras essências a água, a terra, o fogo e o ar. Tá? Aí brota também, tá, mais um pouco para frente, mas ainda no âmbito da cultura clássica, a teoria ptolomaica.
tá? Que se estende até a Idade Média, que era um geógrafo greco-romano, o Ptolomeu, tá? Que dizia exatamente isso. Ele sistematizava toda essa estrutura que vai vigorar, vai prevalecer, vai reinar até o Renascimento. No Renascimento, do século XV até o século XVII, nós temos uma revolução que vai virar de cabeça para baixo toda essa perspectiva. Começando pelo Copérnico. O Copérnico era um prelado, um clérigo polonês, tá? E ele publica um livro com muito cuidado, com muito medo da Inquisição, né, que se chama A Estrutura das Órbitas Celestes, né, em que ele vai propor, mas de fato assim, de uma maneira muitíssimo cautelosa, e que por isso passou, tá? Que não é a Terra que está no centro do universo, e sim o Sol, a chamada teoria heliocêntrica. A partir do Copérnico, nós temos uma série de cientistas, né? Que é uma palavra, cientista é uma palavra que só vai aparecer e se sedimentar no século XIX, não é? Eles eram conhecidos até então como filósofos da natureza, né? Então nós temos uma série de cientistas, tá, que vão consolidar essa revolução científica, tá? Então depois do Copérnico, por exemplo, o Kepler descobriu que as órbitas dos planetas, elas não são circulares, tá, como propunha o Ptolomeu, e sim elípticas. Uma descoberta importantíssima. Depois nós temos o Galilei, né, que introduz uma abordagem que a partir daí se torna canônica na ciência. Ele diz o seguinte: o livro da natureza está escrito em linguagem matemática, né? Então a matemática é o código que vai suportar, vai sustentar, tá, todas as teorias científicas a partir daí, especialmente a física, mas não só, tá? O Galileu também descobriu a lua de Júpiter, uma das luas de Júpiter. Ele aperfeiçoou muitíssimo o telescópio, né, cujas lentes foram inventadas por ópticos holandeses, mas ele aperfeiçoou muito tecnicamente isso, tá? E depois, como é memorável, tá, ele foi pressionado pela Inquisição a se retratar, tá? E de fato ele se retratou, né? E depois tem até uma peça do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que o assistente do Galileu teria lhe dito: infeliz o país que não tem heróis, e ele diz: não, infeliz o país que precisa de heróis. Né? Depois do Galileu, outro item nessa revolução científica que vai culminar no século XVII é o de René Descartes, tá? Aqui tem um livro dele, o famoso Discurso do Método, tá? O Descartes, além da abordagem dele da relação entre a consciência, o mundo íntimo e o mundo sensorial, o mundo físico que está lá fora, né? Ele também cria a geometria analítica, que é fundamental para o avanço das equações científicas. E, por fim, todas essas contribuições vão desembocar no Isaac Newton, tá? O Isaac Newton, no ano de 1666, que parece o ano da besta, não é? E foi realmente um ano com bastantes vicissitudes na Inglaterra. Houve um enorme incêndio em Londres, houve a peste, tá? E ele se refugiou numa chácara no interior da Inglaterra, tá? E lá ele escreveu um dos livros mais revolucionários de todos os tempos, que é a Principia Matemática, tá? Ele achou que aquele conhecimento dele, que aquela descoberta dele era tão simples, que ele demorou 20 anos para publicar esse livro, tá? Além de outras descobertas que ele fez, como no campo da ótica, da luz, que são extremamente revolucionárias, tá?
também tem exatamente a estrutura universal com a descoberta da força da gravidade. Tá? Tem aquele episódio, né, de que ele estava sentado embaixo da macieira e a macieira caiu na cabeça dele. Tá? A macieira não caiu na cabeça dele, a história fica mais bonita assim, mas ele observou de fato a queda da maçã. Aliás, essa macieira ainda está lá nessa chácara até hoje, acreditem se quiserem. Eu vou mostrar essa foto, espero que ela apareça enquanto eu estiver falando sobre isso. Tá? O Newton, então, ele propôs que o que mantinha toda essa estrutura cósmica era a força da gravidade. Né? Foi um impacto tão grande nas sociedades, essas descobertas do Newton, que um poeta da época, o Alexander Pope, né, fez um verso em que ele dizia o seguinte: e então Deus disse, faça-se Newton, e fez-se a luz. Tá? Todas essas descobertas, todas essas revoluções científicas, elas culminaram no chamado Iluminismo do século XVIII, que ainda é o fenômeno cultural mais marcante da história, pelo menos do Ocidente, em que há uma separação clara, tá, entre religião e Estado, tá, entre o que é sagrado, tá, e o que é secular. Tá? Como a gente vê, o Iluminismo não chegou a determinadas regiões do planeta, como a gente vê hoje em dia no Afeganistão com o Talibã. Tá? O Iluminismo ele é bastante criticado por uma corrente filosófica, que talvez um dia eu fale dela, que é o pós-modernismo, tá? Por exagerar na importância da razão, tá? De um racionalismo excessivo. Mas isso é um reducionismo em relação aos filósofos do Iluminismo, porque eles compreendiam perfeitamente que a natureza humana é feita dessas duas instâncias, razão e emoção. Tá? Então a ciência conhece, a partir desse momento, uma evolução extraordinária com incomensuráveis benefícios para toda a humanidade. Basta dizer que, gente, nos últimos 100 anos, a gente pode contar o Homo sapiens como remontando a 100 mil anos. Tá? Nos últimos 100 anos, uma média, claro que há uma desigualdade muito grande, mas uma média da esperança, da expectativa de vida de um ser humano, tá, pulou de 25 para 70, mais nas sociedades mais ricas e desenvolvidas. Além disso, nós temos vacinas contra doenças que ceifaram milhões de vidas ao longo da história da humanidade. Vidas de crianças, vidas de adultos, etc, etc. Tá? Como vacinas contra a poliomielite, vacinas contra a tuberculose, vacinas contra o sarampo, vacinas contra a varíola, sem falar dos antibióticos, por exemplo, que também matavam abundantemente, né? Era quase um genocídio, né? E sem falar que o conforto dos analgésicos, e eu próprio que só estou vendo e vendo muito bem graças aos meus óculos, tá? Dando aqui um salto no tempo, em 1953, outra descoberta já no século XX, outra descoberta revolucionária foi de dois biólogos, o Francis Crick e o James Watson, que descobriram a estrutura do DNA, tá? A chamada dupla hélice ou dupla espiral. Tá? E aí nasce a genética moderna, também absolutamente revolucionária. Isso não quer dizer, gente, que os cientistas sejam semideuses infalíveis. Pelo contrário, tá? Toda a técnica científica, a perspectiva, a abordagem científica, ela sempre se autoconsidera provisória. Tá? O método científico é conjecturas, tá? Comprovações ou refutações. Tá? Ou seja, todo postulado científico tem que ser testado inúmeras vezes até ser considerado provisoriamente verdadeiro.
tá? Então não existe esse documento. E não quer dizer que os cientistas não tenham falado grandes bobagens ao longo do tempo, mas são bobagens corrigíveis, tá? Desde o próprio Ptolomeu, não é, que dizia assim, qualquer mentecapto olha pela janela e constata, tá, que é o Sol que gira em torno da Terra, porque é o Sol que se desloca no céu. Não era assim, tá? Alguns cientistas propuseram também, isso no século XVIII, a existência de substâncias que nunca existiram, como o flugisto, um gás fantasmagórico, e o éter, que também não existem, tá? O próprio Newton dedicou uma boa parte da sua vida a tentar transformar chumbo em ouro, né? E o próprio Galileu, né, tentou várias vezes descobrir que tamanho anatômico tinha o diabo. Agora, isso faz parte de uma determinada cultura. A gente não pode esperar, tá, que um ser humano do século XV, tá, não tenha uma mentalidade que é natural naquela época. Tá? Uma das sacadas mais bacanas exatamente por essa estrutura, a respeito dessa estrutura da ciência é desse cara aqui, o Thomas Kuhn. Né? É um livro bastante importante, a estrutura das revoluções científicas. O que ele propõe aqui? Ele propõe a noção de paradigma. Né? A ciência vai alternando, vai sucedendo paradigmas provisórios para explicar o mundo. Então, há uma série de teorias, de formulações que funcionam para explicar os mecanismos da natureza naquele momento. Depois, vão nascendo dissidentes, inovadores que começam a contestar aquele paradigma. Então, aquele paradigma é substituído por outro. Né? Por exemplo, o paradigma ptolomaico era heliocêntrico, desculpem, era geocêntrico, com a Terra no centro do sistema solar. Tá? Depois foi substituído pelo paradigma, tá, heliocêntrico, a partir do Copérnico, que é o Sol que fica no sistema solar. Tá? E a própria mecânica newtoniana, que é uma mecânica de absolutos, o tempo e o espaço são absolutos, tá? São substituídos depois pela teoria da relatividade. É um livro muito bom de um filósofo da ciência francês, o Alexandre Poiré, tá? Que é Do Mundo Fechado ao Universo Infinito. Tá? E aí esse outro aqui é um grande divulgador, o John Gribbin, A Origem do Homem e do Universo. Então, nós vamos ter uma outra mudança de paradigma com o Einstein. O Einstein, em 1905, ele publica 4 textos absolutamente revolucionários. Né? Um deles é sobre o que ele chama de a teoria da relatividade especial ou a teoria da relatividade restrita. Depois ele vai propor da teoria da relatividade geral. Tá? Então, o que é que ele diz? Ele diz que, na verdade, não existe a força da gravidade, por exemplo. Tá? O que existe são campos, né? Campos de energia que curvam o espaço, tá? Por causa da massa do astro mais próximo e de maior massa. Tá? Então ele cria o conceito de espaço-tempo, tá? E que variam consoante, por exemplo, o movimento do observador. O Einstein diz que o tempo é a quinta dimensão. Tá? Nós temos 4 dimensões: largura, comprimento, altura, tá? E profundidade. E o espaço o tempo vai ser a quinta dimensão, tá? O Einstein, ele depois fica abestalhado com uma teoria que surge depois dele, que é a física quântica. O que é a física quântica? A física quântica é do quantum. Quantum é eu adoro essa palavra, é uma porciúncula, tá? É a menor quantidade de qualquer coisa numa determinada interação. O próprio Einstein descobriu um quantum, uma das partículas subatômicas, que na verdade nunca foram vistas por ninguém, tá? Mas são pressupostas, que ele descobriu o fóton, que é a partícula da luz, tá? Mas o Einstein, ele não aceitou um elemento fundamental
na mecânica quântica proposta pelo Niels Bohr, tá? E pelo Heisenberg. O Heisenberg talvez vocês associem com o Breaking Bad, não é? Aquele personagem que era professor de química, exatamente, e isso era uma espécie de avatar prevaricador dele, não é? O elemento essencial da física quântica, da mecânica quântica, é a aleatoriedade. A palavra é difícil de falar, tá? É o acaso. Por que isso? Porque nós não podemos, o observador interfere naquilo que é observado segundo a física quântica. Então nós não podemos, por exemplo, determinar simultaneamente a posição ou a velocidade de um elétron, tá? A gente determina ou uma ou outra, porque se a gente for determinar uma, está interferindo na outra, tá? O Einstein, ele nunca aceitou, nunca engoliu a física quântica, ele tentou o resto da vida dele formular o que ele e outros cientistas chamam a teoria unificada, porque ele diz, frases famosas, Deus não joga dados, ou seja, esse acaso não pode ser assim, tá? Não pode haver essa aleatoriedade nas coisas, não é? É preciso haver regularidades, padrões, né? E Deus é sutil, mas não é malicioso, né? Em relação às questões de espiritualidade, os cientistas procuraram muito cuidadosamente separar essas áreas da atividade da natureza humana, né? Então, por exemplo, nós temos aqui um dos descobridores, isso é uma questão de foro íntimo, tá? Então, nós temos aqui um dos descobridores, o chefe da equipe que determinou, configurou o genoma humano, que é o sequenciamento genético do ser humano, o Francis Collins, tá? Ele é cristão, tá? E escreveu esse livro chamado A Linguagem de Deus, tentando conciliar as duas instâncias, tá? da atividade humana. E esse aqui do Paul Davies, Deus e a Nova Física, né? Eu tenho aqui também um livro que eu já mostrei a melhor biografia do Einstein aqui, num vídeo anterior, no meu vídeo sobre biografias, e aqui tem um livro diferente, muito bacana, que é Einstein e Oppenheimer, tá? Que foram dois grandes cientistas, naturalmente, e o relacionamento entre eles é uma leitura fascinante, tá? Ainda a respeito dessa questão da espiritualidade, dessa separação, dessa relação, tá? O Carl Sagan, um grande astrônomo, não é? Diz que ele tinha uma mente aberta em relação a questões de espiritualidade, religiosidade. Então ele diz, por exemplo, a ausência de prova não é prova de ausência, tá? Então não é porque ainda a existência de Deus não tenha sido comprovada empiricamente que ele não existe ou que existe, tá? Há uma historinha bastante saborosa com o Niels Bohr, um dos criadores da mecânica quântica. Ele estava lá na casinha dele, daí ele foi visitado por um amigo biólogo. Esse amigo biólogo entrou no escritório, no gabinete do Niels Bohr e viu uma ferradura pendurada na parede. Aí ele disse, Niels, cara, eu não acredito que um cientista do seu calibre, né, seja supersticioso e acredite que a ferradura dá boa sorte. E o Niels Bohr respondeu, não, claro que eu não acredito isso, né? Mas eu sei que a ferradura dá boa sorte, a gente acreditando nela ou não, né? E depois tem uma frase também legal do Humberto Eco, em que ele diz, eu não sou supersticioso, porque superstição dá azar, né? Muito bem, então a gente vai culminar, né, em termos astronômicos, cósmicos, eu comecei por aí, a partir do Renascimento, da Revolução Científica, do século XVII, que se estende até o Iluminismo, né, e depois se torna um padrão, né, os cientistas também foram muito ciosos em separar os seus feudos, tá, expelindo algumas formas de abordar a natureza. Por exemplo, a astronomia, tá, foi entronizada. Em compensação, a astrologia foi banida como reles superstição, tá? O mesmo vale para a química
e a alquimia. Por fim, a gente desemboca hoje em dia em teorias assim, mirabolantes. Tá? A gente tem, por exemplo, a teoria do Big Bang, né? Que foi formulada inicialmente por um prelado, por um padre suíço, né? De que o universo está, a partir de um determinado momento, o Big Bang remonta, se não me engano, a 12 bilhões de anos, tá? E a partir daí o universo vai se expandindo, que foi confirmado pela teoria, por experiências baseadas na teoria da relatividade. Tá? E depois há quem diga que o universo vai se expandindo indefinidamente, tá? Com o espaço entre os astros cada vez mais amplo e uma escuridão cada vez maior, tá? Ou então que a partir de determinado momento ele começa a se retrair, a se comprimir outra vez, e o Big Bang é sucedido pelo Big Crunch, tá? Que volta tudo ao nada. Tá? E depois, uma das teorias mais excêntricas é a teoria das cordas, que diz que não existem apenas as 4 dimensões que eu mencionei, mas na verdade pelo menos 10 ou 11 dimensões. Tá? E existe não apenas este universo, mas uma série de universos, os multiversos paralelos, mas dos quais só o nosso é que é observável. Tá? Para terminar, né, nós temos aqui também no campo da neurociência, que é um campo relativamente novo na ciência, tá? E tem um cientista português que é um dos principais expoentes, o Antônio Damasio, que ele tem um livro chamado exatamente O Erro de Descartes, né? E aí uma grande controvérsia, e aí que a literatura também se envolve muito, porque uma das prerrogativas supremas da literatura é escrutinar, é inventariar o espírito, a consciência do indivíduo humano. Né? E alguma neurociência postula que a consciência, na verdade, não existe, é apenas um reflexo de atividade cerebral mecânica. Tá? Gente, é isso então. Eu espero que eu tenha conseguido aqui vender o meu peixe a respeito de uma área que não é a minha. Espero que vocês tenham gostado. E viva a ciência, viva a vacina, tá? Abaixo o fanatismo obscurantista, tá? Até a próxima, pessoal. Tchau!